Bem-vindos a mais um episódio da série Psicopedagogia em Ação, com a temporada 1. Hoje vamos conversar sobre emoções na primeira infância e impacto na aprendizagem do episódio 6, trazendo reflexões e dicas práticas para o dia a dia. Então vamos a uma reflexão inicial. Você já percebeu como a criança aprende melhor quando está tranquila, segura e feliz? Vamos conversar sobre como as emoções estão diretamente ligadas ao desenvolvimento cognitivo. As emoções na primeira infância desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo e social da criança. Este episódio aborda com as emoções, especialmente a ansiedade e insegurança, que influenciam o processo de aprendizagem na primeira infância. Exploramos situações comuns, como crianças que choram muito ou apresentam dificuldade em se separar da família, da escola, discutindo estratégia de acolhimento e a importância do psicopedagogo na observação das manifestações emocionais. A nossa frase de impacto hoje: aprender também é sentir. As emoções são a base do conhecimento. Nossos objetivos: explicar como as emoções influenciam diretamente a aprendizagem, refletir sobre a importância dos vínculos afetivos na educação, analisar os efeitos da ansiedade e da insegurança no desempenho escolar, compreender o início do desenvolvimento da alta regulação emocional, destacar o papel do psicopedagogo na observação e intervenção das emoções. Vamos ao nosso quadro fixo, que é Descomplica aí. Neste episódio, exploramos a relação entre emoções e aprendizagem, discutindo como o vínculo afetivo, a ansiedade e a autorregulação emocional impactam no processo educativo das crianças pequenas. Também refletimos sobre como o psicopedagogo pode atuar como mediador nesse cenário. As emoções são como lentes que ajudam a criança a enxergar o mundo e a aprender com ele. Quando está feliz e segura, aprende com mais facilidade. Quando está ansiosa ou insegura, a aprendizagem pode ficar bloqueada. Por isso, pais, professores e psicopedagogos precisam olhar para o sentir e não apenas para o saber. A aprendizagem infantil não acontece de forma isolada. Ela é atravessada pelas emoções. Neste episódio, conversamos sobre como a ansiedade, a insegurança e a dificuldade de autorregulação emocional podem impactar o desempenho escolar. Além disso, trazemos reflexões sobre o papel do psicopedagogo na escuta e no olhar atento às manifestações emocionais da criança em sala de aula, que muitas das vezes o psicopedagogo visita a escola, tá? Eu já visitei, hoje eu não visito mais, assim eu já não aguento mais trabalhar dessa forma, né? Mas hoje eu peço relatório aos professores, para mim se torna mais prático, tem e-mail, a gente troca tudo, né? Tudo mais fácil online, mas se preciso for, que às vezes aí o pai vai bancar, que você vai lá, mas mesmo bancando eu não quero mais ir, é desgastante, tá? Desenvolvimento por tópicos, tudo que vamos aprender hoje. Como as emoções influenciam a aprendizagem? Emoções positivas favorecem a atenção, memória e motivação.
Emoções negativas podem gerar bloqueio, desmotivação e dificuldades cognitivas. O cérebro emocional, sistema límbico, está diretamente ligado ao cérebro cognitivo. Então, nada melhor do que estar sempre estimulando, motivando, entenderam? Seus filhos. Por quê? Não busque a perfeição neles, busque apenas o que eles têm competência de realizar. Emoções na primeira infância: o choro, a alegria, o medo e a raiva como formas de comunicação. Desde que o bebê nasce, né, gente? Então vem o choro, aí você corre, se está com fome, se está molhado, se está com calor, coisa desse tipo. E aí por diante, maiorzinho, eles demonstram mais, sabe? Coçam o olho, choram compulsivamente. Como a criança expressa sentimento antes de dominar a linguagem verbal. Então é através do choro, é através da birra, entenderam? Então é uma linguagem como se fosse uma linguagem corporal, tá? Crianças que choram muito ou não conseguem se separar da família na escola. Início da escolarização como momento de adaptação. Quase todas as escolas, pelo menos as que eu conheço, elas fazem um período de adaptação de 3 dias a 1 semana. Tem escola que, inclusive, convida os pais para ficar em sala de aula. Eu, particularmente, sou contra esse processo, porque isso demora muito mais. Então, em toda a minha trajetória, eu sempre usei 3 dias. E eu colocava para os pais, se em 3 dias essa criança não se adaptar à minha escola, quando era minha, né? Eu falava assim, então é melhor você arrumar outra escola, porque ele não gostou. Até porque o correto é o pai levar a criança quando vai matricular. Se vai passear na escola, dizer que é lá, que ele vai brincar, que vai ter amiguinhos, leve seus filhos. Ah, mas só tem 3 anos, mas é importante, porque o ambiente já se torna familiar, tá? Mas, graças a Deus, em toda a minha trajetória, no 2º dia a criança mandava a mãe para casa, mas as mães não iam para casa, viu, gente? As mães ficavam assim, ou dentro do muro da escola, ou fora do muro, né? Mas 3 horas se largava, assim, 2 horas antes do horário normal, a gente largava as crianças. Mas tinha criança que não queria ir. Aí nós fazíamos um combinado. Se a criança quisesse ficar no parquinho, que esses 3 dias era só para brincadeira mesmo, para fazer adaptação. Então, a mãe ficava lá fora de castigo. Eles ficavam até às 5, quando era o turno da tarde. Entenderam? Isso é muito importante. Aí lá embaixo eu vou dissertar mais. Então, diferença entre choro passageiro e sofrimento persistente. Então tem aquele choro que é de manha, que é de chantagem, mas tem o choro persistente de autoemoção. Então você tem que ter cuidado, tem que ter uma escuta aí. Estratégias de acolhimento e vínculo seguro na escola. Então eu fico aqui, né, passando para vocês as minhas experiências, né? Porque era muito importante, por exemplo, eu na condição de diretora e dona da escola, eu não ficava em minha sala durante 1 semana ou 15 dias. Eu ficava junto com as professoras, auxiliava, e tinha auxiliares, mas eu ficava. Então, para observar. Então, quando eu observava essas crianças com mais emoção, assim, bem acirrada, então eu falava, vem aqui com a tia Lulu, que os pequenininhos me chamavam assim, e aí eu passeava pela escola toda, falava assim, quer conhecer a minha sala? Quer sentar um pouquinho aqui? Então as mães não sabiam o que eu fazia não, que não interessava. O importante era que a criança se sentisse segura, amada e acolhida. E isso nós fazíamos. Então, aí eu passeava. Aí se tivesse outro auxiliar, uma criança chorando, cada um pegava um para passear com ele, dar-lhe uma atenção individual, especial. E com isso, não existia choro no 3º dia, porque eu falava com os pais, se ficar chorando, não, ele não se adaptou, eu prefiro que não fique na minha escola. Eu falava assim, porque a mãe tem que estimular que a criança vai, né? Eu tive um caso de uma vez, a criança fez 2 anos, e naquele dia
O presente da criança foi ir para a escola, mas a avó falava assim, graças a Deus que você está indo para a escola. E a criança se urinava todos os dias, sentadinha na cadeira. Depois eu vim descobrir que a criança apanhava demais. E isso está na minha mente até hoje, né? Então, aquela criança, assim, tinha verdadeira adoração por todos da escola e muito agarrada a mim, né? Quando no final de semana eu dava um pulinho lá para arrumar as coisas ou ver como é que estava a situação da piscina, então ela não podia passar a ver meu carro, porque ela queria ir para a escola sábado e domingo. Às vezes eu ficava lá o dia inteiro arrumando e eu deixava, tocava a campainha e eu deixava, para vocês verem o que é um vínculo, o que é uma segurança que a criança entende. Então, leve seus filhos antes de colocá-los lá na escola, tá? Para fazer isso. Vamos lá. A insegurança como barreira para socializar e explorar o ambiente. Então, essa segurança, faça isso que eu estou falando. Leva ele, diz que lá vai ser muito bom, entendeu? Que vai ter amiguinhos, né? Impactos na atenção, memória e concentração. Então, quer dizer, essas crianças que choram muito, eles têm um impacto nisso, porque ele não concentra, ele não tem atenção. E a memória, ele não quer gastar a memória, ele só quer chorar de saudade. A importância do vínculo afetivo com pais e professores, continuando no vínculo. O vínculo é uma questão assim de suma importância nesse episódio. Apego seguro fortalece a confiança da criança. É muito importante, é gratificante quando a mãe chega e fala assim, puxa, final de semana a criança queria vir para a escola. Entendeu? Aí falava assim, a escola tá lá. Tem escola sábado e domingo, quando os pais passavam em minha escola sábado e domingo, né? Eles falavam assim, tem escola, tá ali. Quer dizer, tinha escola assim, porque a escola não muda, né? Mas olha a ingenuidade dele, né? Me leva que tem escola, entendeu? Eles queriam ir até sábado e domingo. E se eu fosse mercenária, botaria lá, não sei o que, dia de sábado, ia ganhar dinheiro. Mas não era essa a questão. Então, relações positivas favorecem a autonomia e a aprendizagem. Então, a aprendizagem é em todo sentido. O mínimo que essa criança faça merece elogios, entendeu? O ato de corrigir não pode ser um ato de punição, porque todo erro já é o caminho do acerto. Coloque isso nas suas cabeças. Que todo mundo que acerta, primeiro errou, né? Não quer dizer que erre tudo na vida, né? Então, esses impactos acontecem por essas questões, essas emoções acirradas demais. Então, ainda nesse vínculo, né, de pais e professores, o papel do professor como figura de segurança no ambiente escolar. Sabe por quê? Esse papel... aí eu vou usar minha linguagem de psicopedagoga e minha linguagem de psicanalista. Como psicopedagogo, a criança precisa desse vínculo, desse acolhimento, desse amor de professora. Como psicanalista, eu digo para vocês que eles fazem uma transferência da mãe para a professora. E aí eles querem segurança, né? Eles sentem muita segurança. E a professora, quando ela zanga, eles entendem que ela está zangando porque ele fez uma coisa feia ali diante de todos. Mas em casa, quando a mãe zanga, eles ficam zangados com as mães. É impressionante essa diferença, tá? Como a ansiedade e a insegurança interferem na aprendizagem. A ansiedade pode gerar dificuldades de concentração. Vocês já viram criança que fica comendo a unha, roendo as unhas? É no processo de ansiedade muito grande que tá. Tem criança, gente, eu tive crianças de escolas que eu trabalhei, vários outros, que ele ficava assim, ó, puxando, e aí é autoflagelo o nome disso. E essa criança, ela começou a ter tufos, tá? Ela tinha 4 anos, vários tufos, ela arrancava os cabelos, era caso de um neuropediatra aí em ação, né? Então, a insegurança afeta a autoestima e a disposição para aprender.
Então nem pais, nem professores devem falar assim, não faz isso que você vai ficar feio. Não faça isso, você vai pensar, né? É a mesma coisa. Nós de escola, nós professores, psicopedagogo, a criança fez uma arte grande, senta ali para você descansar e pensar no que você fez. Aí ali, daqui 1 minuto você chega lá, já pensou? Então vai pedir desculpa ao amigo. E aí continua. Agora, vai para a cadeira do feio, entendeu? Vai para a cadeira do pensamento. Não é assim, não é assim. Você senta ali para você descansar, você está muito nervoso. Já pensou no que você fez? Você sentou porque estava nervoso, na verdade está agitado, entendeu? Então, crianças que choram muito ou têm dificuldade em se separar da família, eu já falei, isso é uma demonstração de insegurança da criança, tá? Essa criança que não consegue se separar da mãe, essa criança não foi trabalhada a autonomia nela, não foi. Dificuldade de concentração e memória, medo de errar e evitação de atividades, quer dizer, evita atividades escolares com medo de errar, porque se errar alguém zanga, né? Impacto do vínculo com professores e colegas, entendeu? Hoje mesmo uma professora conversando comigo falou o seguinte, que ao redor da escola dela, que é meio comunidade, tinham policiais. E ali ela pediu que os pais voltassem, né? Porque provavelmente teria tiroteio. Elas não puderam se retirar. Mas um pai, ele voltou porque a criança começou a chorar quando viu o policial com arma, aquelas coisas todas, né? E o pai fez, sabe, deu aquelas alegrias indevidas na criança. Imagina quando chegar em casa. Então o que ele quer? Que a polícia troque tiro com coisa e aí ele vai buscar a criança para botar no caixão, né? Só pode ser isso. Imagina vir policiais armados até os dentes, né? E a pessoa ainda assim vai ficar aí porque eu preciso que fique. Gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente está? Sabe? Né? Para quem botou no mundo? Isso não é amor, não. Isso foi o acaso. Então, impacto no vínculo com os professores e colegas. Vocês vejam bem, tanto a criança, quanto adolescente, quanto adulto, o impacto, o vínculo, quando não forma o vínculo, fica muito a desejar. O vínculo é tudo na vida, até para adulto. Eu trabalhei durante meus 30 anos só preparando o pessoal da saúde, professores, tudo. E ali as pessoas falavam assim, as suas disciplinas são muito chatas. E eu falava, concordo, mas vamos lá. Vocês gostaram aqui da baixinha? Ah, gostamos. Então já está 50% adiantado. Sabe como é o nome disso? Vínculo de afeto. Até o adulto, se fez vínculo comigo, logo aquelas disciplinas chatas, que são chatas mesmo, né? Eu conseguia passar e todos foram, eu tenho muita gente aprovada nesse Rio de Janeiro, entenderam? Então, eu via nitidamente, né, a psicopedagoga atuando com aquelas pessoas adultas, né? Eu tinha que usar as ferramentas que eu tinha. Entenderam? Então, era o vínculo que fazia, lógico, e a minha aula, né, que eu procurava ser uma facilitadora 1000, né? Tá? Então, autorregulação emocional, como fazer? Como começa e se desenvolve? Vamos lá. A autorregulação emocional é quando a criança aprende aos poucos a reconhecer o que sente e a controlar suas reações. Por exemplo, uma criança está chorando muito, muito compulsivamente, senta lá na cadeirinha, tira ela da sala de aula. Professora, eu estou falando com você. Pede alguém para ficar com a sua turma e você tira ela da sala de aula, ou se não for possível, leva ela lá para o cantinho da sala, ou leva ela para perto da sua mesa, né? E fica com ela ali e vai acalmando. Vamos acalmar? Por que esse choro? E você vai conversando num tom bem suave, passando a mão na cabeça dela, colocando a mão no ombro. Já expliquei aqui para vocês que o toque
é muito, muito importante mesmo. É necessário esse toque, é um toque de afeto, entendeu? A escola que proíbe o professor botar a mão nas crianças, eu não estou falando de outras questões, estou falando do afeto. O afeto se transmite através do abraço, através de uma mão acolhedora, através de um carinho na cabeça. Isso se chama afeto. Esse afeto se chama vínculo de afeto. Então, quando a criança começa a reconhecer, ela começa a ter essa autorregulação, ou seja, o controle da situação, de suas emoções. No início, ela precisa muito do adulto para se acalmar, mas com o tempo vai desenvolvendo recursos próprios para lidar com as emoções fortes. Então, uma criança que quando é contrariada, né? Hoje em dia não, os pais são mais atentos, mas há uns tempos atrás, criança assim, os filhos únicos, nossa, eu tinha pavor de filho único, porque todo tipo de birra eles tinham, porque a maioria não recebeu educação para dividir. E quando chegava na escola e tinha que dividir, que nós tínhamos uma sessão lá, que toda sexta-feira ele levava as novidades. A novidade para ele eram os brinquedos, né? Mas o levavam e não deixava ninguém pegar. Mas ele queria pegar no dos outros, engraçado, né, isso? E ali eu orientava os professores, se ele não deixa ninguém pegar no dele, também não deixa ele pegar no de ninguém. Porque ele está com desejo de pegar, então é uma troca, porque na hora do lanche eles trocavam, eu vi eles trocando, né, um tal de um skinny, um biscoito fedorento, né? Eles trocavam um tal de skinny, às vezes por um biscoito F, tá? Aquele biscoito caro. Aí eu ficava vendo assim, 2 skinnyzinhos assim, por um F, assim, com aquela barra, né? E aquele outro doando, mas eles não usavam assim não. As crianças de 5 anos já têm expertise nisso, tá? Eles trocam já como se fosse um 7-1 mesmo, mas os mais novos não, eles trocam de bobeira mesmo, tá? Então, hoje não, os pais têm mais consciência, mesmo quem tem muito filho único agora, que ninguém quer mais filho, né? Então, as crianças estão vindo diferentes, com mais autonomia. A criança com autonomia quase não dá trabalho, gente. A escola trabalha de vento em popa, então a autonomia era o número 1 da minha escola. A criança tinha que ter autonomia, entendeu? Então, noção de autorregulação desde o bebê até os 5 anos, né? O bebê, né? Vamos falar do bebê? Então, o bebê está chorando compulsivamente, você passa a mão na barriguinha dele, você vai descobrir se ele está com dor de barriga, cólica, né? Coloca ele aqui, tem criança que prende como é que fala? O arrotar, né? Que todo bebê tem que arrotar, né? Todo mundo que foi mãe sabe, né? Então, bota o bebê aqui, mas tem bebê que leva 1 ano. A minha filha levava 1 ano, aí eu me cansava, passava pro pai, né? Aí o pai dava os tapinhas assim, mas quando vinha aquele arroto. Então, às vezes, a criança tá no choro do sofrimento, o bebê, no caso. E os outros, eles não sabem ainda se expressar. Então, vem o choro, vem a angústia. Eles têm angústia, sim. Essas emoções trazem angústias. Então, papel do adulto como regulador externo, quer dizer, a família e o professor são as peças principais para controlar isso. Como brincadeiras e interações sociais favorecem a regulação. Tipo, eu já comentei aqui em outros episódios, né? As crianças quando vão pôr o brinquedo, e era maravilhoso ver, e eu tinha 4 balanços, 2 maiores e 2 menores. E ali, um dia eu costumava ir para o parquinho, que eu ficava fazendo essas observações que eu comento aqui. E aí, aquelas crianças assim, 3, 4 anos assim, falavam assim, amiguinho, quando você acabar é minha vez, tá bem? Eu vou correr ali, porque ia para o carrossel, né? Mas olha, era muito esperto, né? Dizer, enquanto ele está balançando, eu vou para o carrossel. Mas já guardava a vez, olha, entendeu? Coleguinha, quando você acabar, é minha vez, tá? Aí chegava outro, aí ela, quem estava balançando, falava assim,
olha, já é a vez da Ana Cláudia. Aí o João Paulo falava assim, tudo nome fictício, tá? Aí o João Paulo falava assim, ah, Ana Cláudia, depois de você sou eu. E era tão bonitinho, sabe? O nome disso é autonomia, é respeito, é autorregulação, é controle, muito lindo. Eu ficava muito encantada de tudo que eu fiz na minha vida, né? Com aquelas crianças que hoje são tudo adultos, né? Entendeu? Então, começa na interação com os cuidadores ainda na primeira infância. Então, se a criança tem babá ou está na creche, começa por aí. Desenvolvimento vai sendo gradual, né? Porque cada faixa etária vai ter um tipo de emoção, não é? Os bebês, porque é um sofrimento que não sabem, né? Aí depois a criança começa a apontar, porque ainda é leitura corporal que você tem que ter, né? Aí depois, com mais idade, já com 2 aninhos, se ele ainda não fala pouco, mas ele já faz caras e bocas. Aí é leitura facial, tá? Viu? Vem a corporal, depois vem a facial, entendeu? E aí vocês pais, vocês professores, se apropriem dessa fala, tá? Isso é prática. Então, a criança aprende a lidar com frustrações, esperas e regras sociais. Por isso que eu digo que é muito importante a rotina. A rotina é importante. Saber esperar a vez também é importante, senão vai se tornar um adolescente, um adulto insuportável, tá? A importância do vínculo com adultos de referência. Quem são os adultos de referência? Tá? Eu sei que eu sou uma adulta de muita gente, muita referência, né? Eu sei que eu sou, né? Então, quem é referência? São os pais e os professores, nesse sentido aqui. Mas é lógico que os avós são referência. Os tios, quem frequenta a casa, quer dizer, no clube, se faz uma natação, sabe? Todos os professores que circulam na escola também são referência, porque um professor, quando passa no corredor e vê uma outra criança, ela deve acariciar, não custa nada, né? Falar oi, entendeu? Se não grava nome, não tem importância, mas faz um oi, passa a mão na cabeça, as crianças ficam encantadas com isso. Você passou a ser outra tia de referência, porque de repente o ano que vem você vai pegar aquela criança. Então comece já a fazer um laço afetivo, né? A construir gradativamente. Estou falando com você, professora, tá? E com os pais eu estou falando de outras questões também, tá? Estratégias de apoio, a rotina, o acolhimento, a validação da emoção, tudo isso junto que eu já falei. E o papel do psicopedagogo em observar as emoções na sala de aula. Hoje o psicopedagogo não vai mais para a sala de aula não, tudo é online, tudo é relatório, né? Entendeu? Identificação de sinais de ansiedade, tristeza ou desmotivação. Esses sinais a gente observa sim quando a gente faz já a triagem com uma criança. Quem tem experiência, né? Bateu, fotografou, já faz o raio-x, já vê essas questões todas. Apoio às famílias e professores para lidar com as emoções das crianças. Então, o psicopedagogo, ele também pode encaminhar, né, para o professor um relatório que possa auxiliar o professor nessas questões, porque se o professor manda um relatório das suspeitas dele para a mãe pega esse relatório, né, leva para a pediatra. Aí de repente a pediatra procura lá um psicopedagogo, porque ele está prejudicando a aprendizagem. Se vem para mim, eu vou fazer a triagem, mas eu já encaminho. Eu já digo, não, fono, porque não é, isso não é a minha praia. Manda para o fono, manda para o psicólogo, entendeu? E ali, se eu observar que precisa de um neuro, aí eu mando o recado para a pediatra, sim, que ela trata de encaminhar, porque ela que manda. Mas se ela não mandar, mando eu também, tá? Então, estratégias psicopedagógicas
para integrar o emocional ao cognitivo. Então, uma criança que está ali, como é que se diz, com o seu emocional comprometido, você precisa primeiro ajudá-lo a controlar isso, para depois você cobrar alguma coisa cognitiva. Uma criança que está em prantos, você vai dizer, realiza isso. Ele não vai realizar, ele não está em condições para isto. Ele não vai realizar aquela tarefa. Trabalhar em parceria com a família e professores para favorecer o desenvolvimento. É o papel do psicopedagogo, né? O psicopedagogo, o tempo todo, ele atende e ao final de cada atendimento, ele dá uma palhinha com os pais, né? E de vez em quando a gente pede para o professor dar um feedback, né, para o psicopedagogo, né? Olhar atento para manifestações emocionais ligadas ao aprender. Aquela criança que amassa papel, que rasga, porque tem a criança que cobra dela mesmo, mas isso aí tem que olhar que tipo de educação você está dando para o seu filho. Então, não adianta professor com toque ou super exigente, né? Eu sempre fui uma professora muito exigente, mas o que eles faziam eu elogiava. O mínimo que eles fizessem, oba, isso aí era 10, né? Era 10. Escuta qualificada para além dos conteúdos escolares. Então, não é só o cognitivo, a parte emocional tem que encaminhar paralelo. Vamos às nossas perguntas norteadoras? De que forma as emoções podem potencializar ou dificultar o processo da aprendizagem infantil? As emoções são como uma porta de entrada para o aprendizado. Quando a criança está feliz, confiante e acolhida, sua atenção e memória funcionam melhor. E o aprendizado acontece de forma natural. Por outro lado, emoções como medo, ansiedade e insegurança podem gerar bloqueios, dificultar a concentração e até levar à recusa escolar. Entenderam? Quando a criança se apavora, não quer mais aquela escola, você deve questionar. Deve questionar. A criança não inventa coisa desse tipo não, tá? Qual é a importância do vínculo afetivo na construção do conhecimento da criança? São todos aqueles que eu falei, mais esses que eu vou falar aqui. O vínculo afetivo é a base da segurança emocional. Quando a criança sente confiança nos pais e professores, e a festa está feita, né? Ela se arrisca mais a aprender, errar e tentar de novo. Olha que 10! Esse apoio fortalece sua autoestima e autonomia, permitindo que explore o mundo sem medo. O afeto, portanto, não é apenas um extra, mas parte essencial do processo educativo. Como o psicopedagogo pode atuar diante de sinais de ansiedade ou insegurança no ambiente escolar? O psicopedagogo deve observar atentamente as expressões emocionais da criança, acolhendo seu sentimento e buscando compreender a origem da ansiedade ou de sua insegurança. Pode intermediar diálogos entre família e escola, propor estratégias lúdicas para trabalhar autorregulação e ajudar a criança a desenvolver confiança em suas capacidades. Sua função é integrar o emocional ao cognitivo, criando um ambiente mais seguro para aprender. Por exemplo, a criança pode não passar muita coisa para o professor. Por que a criança, apesar dele ter vínculo, ter afeto, por que a criança não passa muita coisa para o professor? Porque o professor também não dispõe desse tempo para a escuta, porque ele tem muitos alunos. Vocês entenderam? Não é uma crítica, é uma justificativa. E por que uma criança bate na mão de um psicopedagogo? O psicopedagogo tem tudo assim de bandeja. Em primeiro lugar, vou falar por mim, né? Em primeiro lugar, eu tenho ferramentas, jogos. E se eu não tenho, eu crio. Eu crio, como eu já citei, foi em episódio de outro, né?
eu citei que eu cansei de fazer brinquedos, porque se os que eu tenho, e eu tenho uma coisa, tem uma coletânea grande, eu tenho brinquedos de 2, né? Então uma coletânea grande que me custou olho da cara, como dizem. Mas mesmo assim, quando eu atendo crianças com TEA, é pouco. Aí eu invento brinquedo. Eu invento, pergunto se ele gostou. Se ele não gostou, eu invento outro. Se ele não gostou, eu invento outro. É trabalhoso, né? Então, vocês estão vendo aí tudo que o pedagogo faz, né? Então, o papel dele é não deixar o cognitivo, né, e a aprendizagem fluírem, né? Dica da semana: crie na sala de aula ou em casa um cantinho da calma, um espaço com almofadas, brinquedos sensoriais e livros de história com gravura. Ei, não sabe ler, só tem 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não importa, ele vai fazer leitura incidental. O que é leitura incidental? Ele olha a gravura e tenta adivinhar a ação. Mas é lindo, eles fazem isso de montão. Isso na escola a gente faz, né? O cantinho da leitura com a almofadinha para cada um sentar. Aí, às vezes, botávamos assim um pneu e vários livrinhos dentro. Olha aí, pega a dica, professora, pega a dica, mãe. Quem quiser tem pneu. Entendeu? Pinta o pneu de branco, bota os livrinhos dentro. Ai, que espetáculo que fica. E almofadinhas ao redor. Eles vão lá, pegam e eles ficam, né? O que você tem que ensinar, que o livro não é para rasgar. Ah, mas eles são pequenos. Não, ensina. Eles têm inteligência para não rasgar. Entendeu? Esse negócio que, tudo ele que pega rasga, é porque em casa ele faz e ninguém dá limite. Só isso. Aí ele vai querer fazer na escola. Então, um espaço com almofadas, brinquedos sensoriais e livros de figuras, livros de história, né? Onde a criança possa se recolher quando estiver ansiosa ou irritada. Essa estratégia ajuda na autorregulação e dá segurança emocional. Não largue o celular, tá legal? Encerramento. Chegamos ao final, só semana que vem. Bom, as emoções são fundamentais no processo de aprendizagem. As emoções são a base da aprendizagem. Acolher, compreender e dar espaço para que a criança se expresse faz toda a diferença no processo educativo. É por isso que existe a chamada rodinha, onde cada um se expressa. Como foi seu final de semana? Você saiu, ontem eu fui, aí fala assim, amanhã eu fui ao cinema. É 10 essa linguagem, amanhã eu fui ao cinema. Entendeu? O psicopedagogo é a peça-chave para garantir que o desenvolvimento emocional caminhe junto com o cognitivo. Então, quando a mãe diz assim, o que o psicopedagogo vai fazer? Né? No meu filho de 3 anos, vai brincar com ele. Você está pensando que brincar é mole? O brincar é fácil. Eu quero saber se você entende o que o psicopedagogo está fazendo com a brincadeira, tá? Abri um parênteses aqui rapidinho. Quando eu vou para Cabo Frio, eu tinha consultório lá também, né? Agora eu não estou atendendo mais lá não. E ali eu tenho muitos brinquedos. E na vizinhança eu tenho crianças assim, crianças assadas. E aí de vez em quando eu convido eles para brincarem comigo. Eles nem imaginam a minha idade, né? É Lourdinha para lá, Lourdinha para cá, precisa ver a confiança. Eu estou chegando, ele, Lourdinha, né? Me gritam na rua. E ali eles vão brincar comigo. Eu pego um jogo, eu pego outro jogo. E eu vou ali analisando eles, né? E ali eles estão crente que eu estou brincando, né? Eu não estou brincando, eu estou fazendo testes com eles. Entendeu? E ali eu vejo aquele que tem um poder de concentração maior. Veja aquele outro que é mais inteligente, porém não tem uma concentração trabalhada. Entenderam?
E ali eu os vi nascer, né? É uma criançada, sabe? Que eu os vi nascer e eu já existo lá há 20 anos. Então, é ele e os outros que já cresceram, né? Agora é uma nova turma. E ali tem uns que, se eu estou em obra, deixa eu olhar a sua obra. Olha a curiosidade, olha a confiança que tem em mim. Aí, vamos tomar banho de piscina. Eu digo, a piscina está suja, mas eu quero ver. Olha, não acredita em mim? Aí eu levo lá, olha a água amarela. Se tu entrar aí, vai dar micose na pele. Tá? Coisa desse tipo. Então, aí eu estou mostrando para vocês o vínculo. O vínculo, isso se chama vínculo de amor, tá? Vínculo de afeto. Então, como mensagem final, educar é também acolher sentimentos. Uma criança que se sente segura aprende melhor em qualquer momento da aprendizagem. Chamada para ação, tá? Então, olha só, envie este episódio para pais e professores, amigos que vocês conheçam. Se esse assunto fez algum sentido para você, fez aquela vírgula que eu falo, se deu uma vírgula na sua estrofe, que essa vírgula vire 2 estrofes, vire um soneto, vire uma poesia, mas compartilhem, entrem nesse grupo, tragam sugestões e dificuldades e dúvidas. Olha, por hoje, tá? Gratidão para vocês todas. Até a próxima.